Muito bom dia, meus caros irmãos e irmãs, filhos queridos de Nossa Senhora. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para a realização deste nosso trabalho que tanto bem nos faz. Eu agradeço a atenção de todos e, como sempre, eu peço as bênçãos de Nossa Senhora e agradeço a ela pela oportunidade que ela sempre tem me concedido para que eu possa realizar este trabalho em nome do Filho querido do seu amado e querido coração, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos companheiros que divulguem esses ensinamentos nas suas redes sociais, nos seus grupos, entre os amigos, na sua família. Inscrevam-se no canal, deem o seu like. E muito obrigado a todos, que eu tenho certeza que estes ensinamentos muito bem está fazendo a muitos irmãos. É o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinava. Brilhe a vossa luz, a luz do conhecimento. Aquilo que aprendemos nós temos por obrigação passar para as pessoas que não sabem. Meus amigos, o vídeo de hoje, o nosso vídeo de hoje, da nossa série, ele é o de número 89 e tem como título O Martelo das Bruxas, que é o final desses 4 capítulos, publicado pela Revista Internacional de Espiritismo, outubro de 1982. O título é do autor Silvio Ourique Fragoso, página 270, 271, 272, de Matão, São Paulo. E ele inicia o seu trabalho assim, abre aspas: como não podia deixar de ser, essa época de trevas foi aos poucos se acabando com o passar dos anos. Os ciclos reencarnatórios foram trazendo de volta antigos inquisidores e antigas bruxas para um reajuste de contas. As populações, um pouco mais evoluídas espiritualmente, foram se tomando de horror pela caça impiedosa. Já em 1611, o inquisidor espanhol Salazar concluiu que cerca de 1.600 pessoas haviam sido mortas injustamente. Na França, em 1682, Luís XIV mandava atenuar a caça às feiticeiras. Em 1717, dá-se a última execução por feitiçaria na Inglaterra, e em 1736 foi revogada naquele país a lei penal contra as bruxas, passando a vigorar um decreto que condenava qualquer espécie de feitiçaria, magia, encantamento ou conjuração a 1 ano de prisão e pelourinho. Em 1745, a última feiticeira foi morta na França, e em 1774, o Marquês de Pombal acabou com a forma dos processos da Inquisição em Portugal. Em 1775, morre a última bruxa na Baviera, e em 1793 é feita a última execução de uma acusada de feitiçaria na Polônia. Em 1813, a Corte de Cádiz, na Espanha, declarou que a Inquisição era incompatível com a Constituição, mas em 1814, Fernando VII restaurou o poder dos tribunais do Santo Ofício. Napoleão já havia tentado extinguir a Inquisição espanhola por um decreto de 1818, mas
sem grandes resultados. Em 1816, o Papa Pio VII teve o bom senso de revogar a bula Ad Extirpanda de 1257, que instituía a tortura como meio de se obter uma confissão. A 15 de setembro de 1820, o povo de Lisboa invadiu o palácio da Inquisição daquela cidade, destruindo tudo o que encontrava. E em 1826, morrem na Espanha as 3 últimas vítimas do Santo Ofício, e em 1834, a Rainha Cristina decreta o fim da Inquisição Espanhola. Em 1951, é revogada na Inglaterra o decreto de 1736, que condenava as feiticeiras à prisão e ao pelourinho. Em 5 de março de 1954, a Câmara de Deputados do estado de Massachusetts aprovou uma lei inocentando 6 das 18 mulheres executadas em Salem, no ano de 1692. Isto equivale a um julgamento de bruxas em pleno século XX, pois se apenas 6 mulheres foram absolvidas, implicitamente 12 tiveram sua condenação confirmada. Embora em 1957 a comunidade de Massachusetts tenha revogado a extinção dos direitos civis das condenadas como bruxas de Salem, aqui saibamos, nada se fez para inocentar aquelas outras 12 criaturas vítimas da intolerância. Finalmente, na Espanha, em 1968, é declarada nula a ordem de 1492, que expulsava de lá os judeus. Como vimos, em 1808, Napoleão decretou o fim da Inquisição Espanhola, mas os meses se passaram e o decreto não era posto em vigor. Em 1809, um oficial de Napoleão, o coronel Lemanovsky, do Exército Imperial, encontrava-se a serviço da Espanha. Esse militar, sem papas na língua, falava abertamente contra a Inquisição e a Igreja. Uma noite, quando passeava pelas ruas, foi atacado por 2 homens armados, os quais, pelas roupas, reconheceu serem guardas da Inquisição. Para a sorte do coronel, surgiu uma patrulha francesa e os agressores fugiram. O militar contou o fato ao governador e obteve uma escolta com a qual marchou contra o edifício da Inquisição, distante 5 quilômetros de Madrid. Lá chegando, o oficial gritou o nome de longe para que a sentinela intimasse os padres a se renderem. Após conferenciar com alguém que não foi visto, a sentinela abriu fogo contra a tropa que, contudo, conseguiu levar a melhor e invadiu o edifício. Aí os sacerdotes apareceram e serenamente explicaram ao coronel ser tudo mentira o que diziam sobre a Inquisição. Como ele podia ver, ali não havia prisioneiros e nem instrumentos de tortura. E de fato, todas as salas eram muito limpas, bem decoradas, e por toda parte só havia crucifixos, belos quadros e velas. A sala das torturas. Decepcionados, os soldados já iam sair pedindo desculpas aos clérigos, quando outro coronel, chamado de Lilly, resolveu averiguar melhor. Derramando água sobre os ladrilhos, notou que ela se escoava rapidamente pelas juntas de um deles, e então, sob os protestos dos sacerdotes, ordenou às praças que levantassem aquela peça com a ponta das baionetas, ou
que a quebrassem com a coronha dos fuzis, mas em vão. Por fim, acidentalmente, encontraram um dispositivo que fez a laje afastar-se, mostrando os primeiros degraus de uma escada que descia para um subterrâneo escuro. Lemanovski pegou um candelabro e já ia descer quando um dos padres tentou impedi-lo, dizendo: "Não faça isso, meu filho. Não toque com suas mãos impuras nessas velas, porque são santas." Mas o coronel não lhe deu ouvidos e todos desceram. Os sacerdotes, agora aflitos, foram levados juntos. Lá embaixo, encontraram uma ampla sala, denominada Sala dos Julgamentos. Em seu centro havia um bloco de mármore muito grande, com uma corrente chumbada. A um lado, em plano mais elevado, uma poltrona que chamavam Trono da Justiça. Ao lado direito dessa sala depararam com uma série de cubículos com várias pessoas aprisionadas, inclusive adolescentes. Algumas já estavam mortas. Outra sala ainda foi encontrada, e era a sala das torturas. Ali estavam a roda, o potro, o estrapado, a virgem, os fogareiros, as pinças, as cordas, os estiletes e toda uma série de instrumentos pavorosos. E então aconteceu. Irados, os soldados avançaram contra os sacerdotes, prenderam-nos e passaram a serviciá-los e a matá-los naqueles mesmos instrumentos que eles tantas vezes haviam usado. Pela última vez, naquelas paredes de um subterrâneo escuro, ouviram os gritos de dor, o estalar de ossos, os berros de desespero, depois um silêncio gotejado de sangue. Quando em 1861, vários livros e publicações espíritas que Kardec remetera, cumpridas todas as formalidades legais para a Espanha, foram arbitrariamente apreendidos e queimados em praça pública por ordem do bispo local, naquilo que ficaria conhecido como Auto de Fé de Barcelona. Esse evidente abuso de poder fez com que o codificador comentasse dizendo que a cauda da Inquisição ainda se arrastava pela Espanha. E esse arrastar de cauda levantaria uma poeira que não está de todo assentada. Hoje, nos Estados Unidos, existem faculdades que ensinam feitiçaria. Durante a Segunda Guerra Mundial, feiticeiras reuniam-se em um parque de Washington para espetarem alfinetes em bonequinhos que representavam Hitler. Mas quando Heine, o pai da psicologia, o pai da parapsicologia, quis dar prosseguimento aos seus estudos, investigando a possibilidade da sobrevivência do espírito, simplesmente foi-lhe negado todo o apoio oficial que tivera até então. A existência do demônio. Na Inglaterra, os médiuns de cura agrupam-se em classe para o exercício do seu ministério. Mas há poucos anos, o deputado trabalhista William Roberts submeteu à Câmara dos Comuns um novo projeto de lei contra a bruxaria, depois de ter visto pela televisão uma reportagem sobre a caça de um vampiro no cemitério de Highgate. No Essex, até os anos 30, o banho das bruxas não era difícil de ocorrer. Em Norfolk, uma nova caçada às feiticeiras teve início em 1940. E na França, em vez em quando, uma bruxa é mergulhada no luar. Há bem poucos anos, o Papa Paulo VI
reafirmou oficialmente a existência do demônio. Em 1948, o reverendo Summers fez uma tradução para o inglês do Malleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, com comentários elogiosos sobre essa obra e seus preceitos. E quem não se lembra daquela triste foto de anos atrás, em que o médium Zé Arigó aparecia atrás das grades na prisão, não obstante sua atuação mediúnica de ter devolvido a saúde a tanta gente, conforme as próprias autoridades médicas o atestaram, ele foi preso, fazendo-nos lembrar daquela declaração de 1572, de que mesmo as feiticeiras boas deveriam morrer, embora sem que a ninguém tenha prejudicado com sua feitiçaria. Em 1970, o padre Quevedo apareceu exultante frente às câmeras de televisão, porque o decreto número 52.497 da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, em seu artigo 497, proibia nos estabelecimentos destinados à assistência aos psicopatas ou fora deles a prática de quaisquer atos litúrgicos de religião, culto ou seita, com finalidade terapêutica, ainda que exercidos gratuitamente e a título filantrópico. Dizia na ocasião o bom padre Quevedo que os espíritas não mais poderiam aplicar passes. Com certeza, ele confundia o passe com um ato litúrgico. E a perseguição contra o espiritismo ainda prossegue, seja através dos sermões grandiloquentes, seja por meio da ironia, da blague, dos sofismas, da distorção dos fatos. O manual que se usa agora não é mais o Malleus, são os compêndios de uma parapsicologia tendenciosa e sectarista, made in Espanha. A mesma terra que já nos deu as leis de ferro, de tão triste memória. Mas essa poeira que o arrastar de cauda da Inquisição levantou, quando em Barcelona ela se encaminhava para sucumbir no mar da Inquisição, também haverá de assentar um dia, e esse dia não está longe. Aí então a luz do sol de uma nova era brilhará num céu azul de esperança. O amor e a compreensão irão reinar soberanos, e haverá plena liberdade de consciência dentro do respeito e da amizade. Nesse dia, a verdade estará conhecida e ela terá restabelecido todas as coisas. E então, as bruxas nunca mais serão perseguidas, porque bruxas e bruxos seremos todos nós. Bruxos a serviço de Deus, em complemento da harmonia universal, porque está prometido que será semeado o espírito pitônico. Aí o cristianismo terá voltado à sua simplicidade original e existirá apenas uma religião, a religião científica universal, onde a fé é atributo da razão. E a época das trevas irá se perder nas brumas do passado, ficando às costas, pois que a lei nos impele a todos continuamente em direção à luz, cujo clarão já dealba no horizonte radioso de uma madrugada de paz. Fecha aspas. Meus amigos, terminamos este artigo constituído de 4 capítulos, que eu tenho certeza que, como faz parte da história, isso não é invenção de ninguém, é só consultar a história. A história registrou esses fatos lamentáveis para a humanidade.
Eu tenho aqui em minhas mãos o livro onde foi baseado esse artigo, que eu vou mostrar para os companheiros. O Martelo das Feiticeiras. Tá meio sujo e tal. O Martelo das Bruxas. Tá aqui. É um livro de aproximadamente 528 páginas. Esse livro aqui foi a Bíblia dos inquisidores. Se espremer isso aqui, eu não duvido que pode sair até sangue, de tanta imundície que tem aqui. Aqui está o testamento maior da ignorância do ser humano, da ignorância do homem. Quantos crimes se cometeu baseado nisso aqui? Torturas e mais torturas. Coisas que... Isso aqui foi amenizado, porque tem coisa aqui que a gente não tem nem condições de divulgar. Porque você imaginar um ser humano ter a capacidade de fazer aquilo com outro ser humano, com um irmão seu. É por isso que a gente analisa essa situação em que a humanidade vive e a gente chega à conclusão de que isso está certo, certíssimo. Essa situação triste em que a humanidade vive. Por quê? Porque foi semeado, foi procurado. Quem procura, acha. O homem tem que aprender que ele não pode bater de frente com a lei divina, com a lei eterna, porque ele vai se machucar e muito. Aí só depois que estiver chorando, sofrendo, aí ele vai meter o joelho no chão, levantar os braços ao infinito e pedir misericórdia. Mas aí já foi tarde, podia ter sido evitado. Então não faça agora, porque as consequências virão, boas ou más virão. A semeadura é livre, já dizia o grande mestre, mas a colheita é obrigatória. O homem tem que aprender isso de uma vez por todas, porque muitas vezes nós não podemos evitar o sofrimento, dado aquilo que já foi realizado em existências anteriores, mas nós podemos, a partir de agora, não criar mais, para que não venhamos, porque tudo aquilo que você fizer contra o seu irmão, você pode escrever, um dia você vai receber de volta. Toda dor, toda lágrima que você fizer, um irmão seu derramar, você escreva isso, você vai dar conta dessa lágrima um dia, porque você vai passar pela mesma situação. O homem não aprendeu isso. É por falta de informação? Não, não é. Não é falta de informação, é porque o ser humano, a pessoa quer realmente fazer o mal. Ela deseja, ela sente prazer de prejudicar o seu semelhante, mas esquece que essa lei é lei de justiça. É lei de justiça. Eu falo isso muitas vezes, inclusive para minhas irmãs que têm certo conhecimento de religião. Elas dizem, não, mas não existe a misericórdia. Claro que existe. Mas misericórdia é uma coisa, justiça é outra. É outra. Justiça é uma coisa, misericórdia é outra coisa. Então, meus irmãos, é essa a nossa finalidade, de levar aos companheiros alertas, ensinamentos que existem e que constituem realidade, para que a pessoa não fique diante da vida sendo levada aí pelas ondas da ilusão, acreditando em tudo. Acabei de falar com um companheiro que diz, Jesus está voltando. Eu digo, tá, espere, tão cedo ele não vem. E não vem do jeito, quando vier, não vem do jeito que muita gente pensa, não. Arrebatar uma igreja e levar no seu... Não, não é assim não.
Ele poderá até vir, mas quando aquele ensinamento que ele deixou há mais de 2000 anos atrás, quando resumiu a lei, os 10 mandamentos de Moisés, 10 em 2, quando esse mandamento, esse ensinamento dele for cumprido, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu irmão, ao teu próximo como a ti mesmo, quando isso for cumprido, aí você pode esperar que ele pode, do jeito que a espiritualidade superior quiser, ele vai poder voltar. Mas antes disso não. Enquanto o irmão estiver bebendo o sangue do seu irmão, não espere Jesus, que ele não vai vir se meter nesse mar de lama imoral, não. Essa atmosfera podre, criada pela nossa mente. Nós somos o culpado de tudo isso que está por aí. Nós não somos inocentes, não. Nós temos um passado sujo e vamos levar alguns milênios para limpar. Eu agradeço, meus irmãos, e peço a Nossa Senhora que abençoe o vosso coração, que a paz brilhe no nosso lar, no vosso lar, na vossa mente. Respeite o seu irmão, procure amar o seu irmão e, acima disso, perdoa aquele que se considera teu adversário. Perdoa, ora por ele. Ele é teu irmão. E um dia a lei pode colocar esse teu inimigo dentro da tua casa, como um pai teu, como tua mãe, como teu irmão, como um filho teu. O teu inimigo de hoje pode vir em outra oportunidade fazendo parte da tua família. E hoje você o odeia, mas amanhã você vai ser obrigado a amá-lo, porque é lei. Nossa Senhora vos abençoe, meus irmãos. E eu relembro sempre, não esqueçam, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora vos cubra de graças. Muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.